uma infecção grave, a gente precisa retirar toda. É muito comum em pessoas, né, que vivem em zona rural, né, principalmente pessoas que vivem à margem da sociedade, né, como a gente falou na aula passada, a gente tem muitas pessoas em situação de rua, né, aqui na cidade de Governador Valadares tem quase 500 pessoas, isso é um número alarmante, eu acho, né, em situação de rua, e essas pessoas elas não têm uma higiene adequada, né, às vezes não tomam um banho todos os dias, quiçá, né, pensar em parasita, né, então a gente tem infestação, né, de piolhos e a tunga penetrans, que geralmente eles convivem com cachorro, né, junto ali. E é muito comum também em áreas, em pessoas que vivem na zona rural, né, sem acesso mesmo à higiene básica, né, e muito comum em pacientes indígenas, né. O Ministério da Saúde, juntamente com a FUNASA, ele tem, a FUNASA e a FUNAI, né, eles têm um projeto específico para combater a tungíase nas aldeias indígenas, né, porque eles convivem com animais, às vezes tem criação específica, às vezes tem cachorro, tem animais silvestres, né, e eles podem, e a maioria dos casos, assim, graves, como no caso dessa criança, a gente encontra-se em crianças indígenas, né, então quem tem esse interesse em trabalhar com crianças indígenas e trabalhar com população indígena em geral, né, então aqui a gente vai ver a retirada, né, lógico, quando, igual eu falei para vocês, quando a gente tem 1, 2, até 10, né, a tunga penetrans penetrada, você consegue retirar 1 a 1, né, aqui a gente já criou esse casulo, né, e você tem pontos de necrose no pé, né, então olha o tamanho dessa ferida aberta, tá vendo? Então a gente cria pontos de infecção secundária, tá? Então, eu quero que vocês observem como que é feita a retirada, né? É lógico, esse paciente provavelmente ele está anestesiado, é uma criança, olha como está o pé, olha como é que retira. Então tem que retirar todos esses casulos e dentro deles nós temos as tungas penetrantes, tá vendo? Olha como é que retira, olha como é que ficou esse tecido, né? Totalmente necrótico mesmo, tecido necrosado, né? Devido a essa infestação. Então, quando a gente fala para gente que convive, tem higiene adequada, é um caso simples, né? Se mesmo que a pessoa pegue, né? A gente não vai, né? Ter uma infestação parecida com essa, mas isso pode acontecer. Então, vai ser feita a debridação de todo o tecido morto, né? Retirar essa necrose e tratar esse paciente. Provavelmente vai ficar internado, não vai ter alta rápida, né? Quando a gente tem pouca infestação, a retirada mesmo com agulha, né? E a sepsia adequada, a gente tem, asepsia, né? A gente tem um tratamento adequado e esse paciente não chega a esse ponto, não, tá? Tá gravando, tá, gente, a aula? Vamos começar. Na aula passada a gente falou sobre, né? As pulgas, né? Na outra aula nós tínhamos falado sobre os carrapatos, e hoje a gente vai falar sobre os artrópodes, que engloba, né, esses animais que a gente falou, né, os insetos, os aracnídeos. Então, a gente vai falar a respeito desses agentes causadores, né, ou vetores de doenças. Então, a gente tem, dentro dos artrópodes, o próprio artrópode que provoca a doença específica, ou ele é um agente causador, né? Então, doenças parasitárias que são transmitidas por artrópodes como vetores. Aí a gente tem a filariose, a doença de Chagas, a malária, a leishmaniose, né? A filariose é um nematóide, né? E a doença de Chagas, malária e leishmaniose é um protozoário. Então, a gente está falando aqui de artrópode que vai provocar essa doença. Ele está transportando a filariose, né, que é um nematóide, que é um verme, e está transportando esse protozoário dentro deles. Dentro do grupo dos artrópodes que a gente vai falar, a gente tem os pernilongos, né, as moscas, os mosquitos, no caso do barbeiro, né,
E quando a gente tem o artrópode causando a doença necessariamente, aí a gente tem o berne, a miíse, né, que são provocadas pela uma mosca, a gente vai falar cada uma delas, a pediculose, o bicho de pé, né, que a gente acabou de mostrar agora, a sarna. A gente tem um artrópode, né, que eles são artrópodes, e eles estão provocando a doença. E nós temos também transmitido pela água, solo e alimentos, né? Aí tem ectossomose, tenise, tecercose, datilocose, né? São todos doenças parasitárias que são transmitidas, que a gente já falou de algumas, não especificamente por artrópodes, né? Mas que são transmitidos por artrópodes, ou eles têm eles como vetores, são esses que a gente acabou de falar, e muitas outras, né? Então, a gente vai falar a introdução aos artrópodes, em especial aos que têm importância para a gente, né? Importância médica. As características gerais, os principais insetos causadores e transmissores desses agentes etiológicos, né? Os principais aracnídeos causadores, no caso, os carrapatos, né? Que a gente já falou, a gente vai dar uma fixada, e a gente vai voltar nisso para a prova, né? Acho que a prova é dia 9, se não me engano. Depois eu confirmo para vocês e coloco lá no Google Classroom direitinho, né? Antes a gente vai falar interações do patógeno vetor e vetor hospedeiro, né, desse vertebrado. A gente vai falar também. Então, depois a gente faz esses aulões, isso vai ficar disponível para vocês antes da prova, beleza? Então, vamos tentar nos localizar aqui em relação aos artrópodes, né? Os artrópodes, gente, são todos esses insetos, né? E aracnídeos que estão, né? Que provocam essas patologias aos montes aí nos seres humanos, nos animais em geral, né? Eles estão no subfilo da mandibulata e da classe insecta, né? Aí a gente tem as ordens, a ordem hemíptera, né? A ordem díptera, a ordem anoplura e a ordem chifonáptera. São as ordens que esses artrópodes estão dentro dessa classe insecta, provocam essas patologias, né, essas parasitoses nos seres humanos. Então, a gente está falando aqui dos artrópodes, do subfilo dele, a mandibulata. Dentro desse subfilo, a gente tem a classe dos insetos. Então, esses, a ordem hemíptera, né, que nós temos os barbeiros, a gente vai falar os nomes específicos, a díptera, né, que a gente tem as moscas, a anúplora e que a gente acabou de falar na aula passada das pulgas, né, da pulga penetrans, a ordem sifonáptera. A gente vai rever e principalmente a gente vai focalizar nesta aula e na próxima, na ordem díptera, que é a ordem que a gente tem os bernes e as miíses, né? A gente vai falar bem específico dessa ordem, a díptera, e falar um pouco dos tipos de mosca, né? Qual mosca que provoca a miíse, né? Qual mosca que provoca a berne, como é que funciona isso, por que essa larva está lá comendo material, né, subcutâneo dos seres vivos, né? Como é que funciona, a gente vai falar de todos, inclusive. E o subfilo, né? Chelicera rata, né? É a classe do aracnida. Aí a gente tem a subclasse acarina, que está dentro dos carrapatos e os ácaros. Essa classe, né, da araquina, dos aracnídeos, né, são indivíduos que têm 4 patas. A insecta, aqui, né, que está do subfilo mandibulata, eles têm 3 patas de cada lado, tá vendo? Aí eles são considerados insetos. Aqui já são considerados aracnídeos, porque tem 4, 1, 2, 3, 4. Aí nós temos carrapato, os ácaros, que a gente já falou. As características gerais dos artrópodes, né? Então, as características gerais, aqui a gente está falando de característica anatômica. Ele tem um corpo segmentado, né, cheio de apêndices articulados, e alguns, né, tem esse exoesqueleto quitinoso, né? O corpo é segmentado, eles têm fases de vida, né? Tem esses apêndices, né, articulados aqui, para dar mobilidade. A gente está falando aqui de um inseto, né, de um pernilongo. Aí tem uma infinidade desses insetos, né,
Inclusive, o Aedes aegypti, que no Brasil é um caso de saúde pública extremamente grave, né, onde pessoas morrem e a gente teve, né, em 2016, 2017, 2015 também, né, final de 2015, 2016, as pessoas que foram contaminadas pelo Zika vírus, principalmente mulheres grávidas, onde as crianças nasceram com a microcefalia, né, que são a gama de patologias que o Aedes aegypti pode provocar, dentre elas a chikungunya, a dengue, né, vários tipos de dengue e o Zika vírus, né. E tem o maiaro, são todas doenças provocadas pelo Aedes aegypti. E não vai parar por aí, né. Então, eles têm esse exoesqueleto quitinoso. Gente, o artrópode, um tipo de artrópode que a gente pode falar, para vocês tentarem associar aí, é o camarão artrópode, né? Ele tem esse exoesqueleto, ele é todo segmentado, né? E tem aquela parte quitinosa, a parte externa, que dá rigidez a ele, né? Dá essa substância mesmo para proteger. Ele tem uma carapaça de proteção, né? Que é de quitina, que é um tipo de proteína que dá essa resistência a eles, né? Inclusive, o pernilongo, ele tem uma carapaça que protege ele. É frágil para ele, né? Protege bem e ajuda muito ele, mas não é tão resistente se nós formos comparar com a do camarão, com os crustáceos em geral, né? Então, a gente tem esse exoesqueleto quitinoso, né, a cutícula, aí você tem essa parte mais grossa que protege, né, no caso, o inseto, aí você tem a epicutícula, né, a exocutícula e a endocutícula, né. Aí depois, abaixo dessa proteção, dessa quitina, né, a gente tem a epiderme e a membrana basal mesmo de tecido. Então, a gente tem essa proteção anterior aqui, né. Então, a gente aqui, ó, a gente tem logo, ó, se fosse comparar com o mamífero em geral, comparar com o ser humano. O ser humano já começa aqui com a epiderme. Ele tem essa carapaça protegendo aqui, tá vendo? Então, são, no caso, né, insetos extremamente adaptados, tá? Para realizar as atividades deles do dia a dia, inclusive para parasitose, né? Então, a gente tem aqui só uma coisa de bioquímica mesmo, a gente tem essa epicutícula que tem, né, uma proteína em cera que protege ele, né? Proteínas, tem pigmentos, sais minerais que vão proteger esse inseto. Além disso, gente, além de proteger esse inseto, protege contra a perda de água, né? E ajuda mesmo na estrutura corporal dele. E proteger ele também contra outros, né, insetos, outros predadores, né? Então, eles podem ser presas dependendo da situação, e essa cutícula, essa proteção, né, dessa quitina protege eles contra os predadores, né? Além disso, eles estão extremamente adaptáveis em qualquer situação, né? Esses insetos, né, artrópodes da classe Insectae, né? Essa cutícula, né, dá rigidez, e com o crescimento, ele pode ir trocando essa cutícula, tá? Então, reduz, como eu falei para vocês, a perda de água e dá sustentação para o corpo, né, do inseto ou do que for, né, o aracnídeo, dá rigidez e o processo de troca, né, que é chamada de ecdise, né, ou muda dessa cutícula. Então, é muito comum a gente encontrar animais da classe, né, dos artrópodes, né, trocando essa proteção. Porque a proteção deles nessa cutícula não cresce com eles. Aí o que ele faz? Ele sai dela, né, começa a crescer uma nova e ele sai e abandona aquela casca velha, né? Então é muito comum a gente encontrar, né, de alguns insetos essas capinhas, né, perdidas aí nas árvores, né, às vezes no quintal. É porque ele fez essa muda, porque ele começou a crescer, está ficando maior, ele precisa de espaço, né? E a cutícula não cresce junto, tá? Aí você tem ali os hormônios que controlam essa muda, né? E são controladas por hormônio, né?
Aqui está mostrando um anófeles, né? Estou fazendo a troca, a muda, saindo de dentro da antiga e pegando a nova aparecendo, né? Depois essa nova cutícula vai ficar mais enrijecida. Quando ele está trocando, ela está mole ainda. Depois enrijece e protege ele, né? Como a outra protegia antes, só que ele está maior. A gente tem, né, 3 diferentes tipos de desenvolvimento dos insetos, né? A metobia, hemimetabolia e holometabolia. São tipos, né, de desenvolvimento mesmo do ciclo da metamorfose de crescimento desses insetos, né? Insetos, né, ametábolos, né, são insetos que têm o corpo dele, né, quando ele é infantil, aqui pequeno ainda, é muito parecido quando é adulto, só há diferença de tamanho, né? A M, né, metabolia, é quando a gente tem uma metamorfose incompleta desse inseto, né? No caso aqui, a gente tem as trocas, né, a profoninfa, a ninfa, né? A ninfa em 2 estágios, e o adulto, ele é um pouco diferente da profoninfa aqui, né? Já os insetos holometabólicos, eles têm um desenvolvimento completo e são extremamente diferentes da larva. Então, você pega aqui uma borboleta, né? Você tem uma larva dessa borboleta. Ele é totalmente diferente de uma borboleta adulta, porque ele tem a metamorfose completa, tá? Então, você tem, ó, a larva pequena, e essa larva vai aumentando de tamanho, até que ela entra dentro da pulpa, né, do casulo, fica um tempo dentro dessa pulpa, e a borboleta se desenvolve. Aí ela já sai adulta para a reprodução, coloca as ovas e continua o ciclo, tá? Então, ametábolos são os insetos que têm poucas diferenças no desenvolvimento ao longo da vida deles, né? A hemimetabolia é que a gente tem uma metamorfose incompleta, a gente não tem uma diferença tão grande. Ele é diferente da profoninfa, se você comparar com o adulto, mas não é tanto igual os holometabólicos, né? Que são insetos que têm uma diferença grotesca da larva para o adulto. Então, ó, sem metamorfose, né? A metabolia, formas jovens são semelhantes aos adultos, né? Um exemplo disso é a ordem Tissanura, né? As traças. Quem conhece, né? Difícil uma pessoa que não conhece traça, né? É aquela que fica naqueles casulos branquinhos, né? E adoram comer papel velho, né? Isso é muito comum ficar atrás de móveis, né? Que ele gosta do escuro. Então, às vezes fica atrás do guarda-roupa. Se você tem um guarda-roupa encostado na parede, né? E eles ficam lá atrás, aquele monte de tracinha. Come pano, né? Também pode destruir mesmo a roupa, né? Principalmente papéis antigos. Eles adoram, as traças adoram. Então, ela não tem metamorfose. A M, né? Metabolia, nós temos uma metamorfose incompleta. A gente tem o ovo, a ninfa e o animal adulto, né? Exemplo, né? As ordens Odonata, as libélulas, né? E a Hemiptera, os percevejos, tá? A hemíptera, gente, os percevejos, entra ali o barbeiro. O barbeiro é um tipo de percevejo, tá? A gente vai falar da classe hemíptera. Então, ó, quem não conhece aí, a libélula é vulgarmente chamada de lava-bunda, né? Que é aquele animal que fica na beira de um lago ou de uma poça, molhando o bumbum toda hora, né? Ali está colocando seus ovos, tá? E a holometabolia, quando a gente tem a metamorfose completa. Aí não tem só a borboleta que tem essa metamorfose completa. A gente tem vários. Um exemplo é a ordem da díptera, né? E também da sifonáptera. Aí você tem as pulgas. A díptera, as moscas e os mosquitos, né? Dentro desses mosquitos, a gente tem um Aedes aegypti. Você tem uma ova, né? Que é diferente da larva, que é diferente da pupa, que é diferente do animal, né? No caso do inseto adulto. Então, exemplos de um holometabólico, a gente tem a ordem da díptera, que são as moscas e os mosquitos, e a ordem da sifonáptera, que são as pulgas que a gente falou na aula passada, tá? Eu sei que os nomes são difíceis, tá, gente?
mas a gente tem que falar dele, né? Então, a classe insecta tem o corpo subdividido em cabeça, tórax e abdômen, né? Então, a gente tem a cabeça, tórax e o abdômen. A abelha é um exemplar aí da classe insecta. Lembrando, para ser inseto, tem que ter 3 perninhas de cada lado. Então, a morfologia externa do inseto, ó, tem a cabeça, um par de olhos compostos, né? Aí vai variar muito de quantidade e eles enxergam muito bem. Um par de antena que funciona como estruturas sensoriais, né? Ele reconhece o mundo através dessas antenas. E as peças bucais que vão variar, né? Em tamanho e formato, porque vai depender da alimentação desse inseto, né? E a gente vai falar disso. Aqui nós temos tipos de aparelho, né? Esse são os lambedores, ó. Esse é o mastigador e esse é o sugador, tá vendo? Ou picador. Geralmente, esses que são sugadores são os insetos hematófagos, são aqueles que se alimentam de sangue, tá? Então, ó, são os lambedores, os mastigadores e os sugadores, tá? Deixa eu falar o nome de cada um. Então, o tórax dele, né, tem a função locomotora e aqui que está inseridos as asas e os 3 pares de pernas, tá vendo? Então, ó, aqui é o tórax dele, então a cabeça, né, tórax, essa pontinha aqui, ó. E aqui atrás é o abdômen, tá vendo? Esse aqui é o Aedes aegypti, ó. É um mosquito pequeno, né? E tem esses pontinhos brancos, ó, que é muito comum aqui na nossa cidade, inclusive, né? Falei para vocês que é coisa de saúde pública mesmo. A morfologia interna deles, né? Eles têm um sistema digestório, né? Intestino anterior, médio e posterior, e o sistema excretor, né? Os túbulos de Malgip. Tem sistema respiratório também, tem traqueias, traqueolilas e espiráculo, né? Esses insetos. Então, tem o sistema digestório, respiratório, né, e excretor completos. Se alimentam, né, e nós temos transporte de nutrientes entre aqui os órgãos, né. O sistema reprodutor, eles são dioicos, né. Monóicos é quando a gente tem, né, né, indivíduo tem os 2 sexos. Os dioicos que eles têm particularidades separadas, né? O sistema nervoso deles, a gente tem um gânglio, né, supra e subesofagiano, né? E os órgãos sensoriais. Tem as asas, alguns, né? Aqui a gente tem os 3 pares de pernas, né? 3 de cada lado no tórax. E aqui a gente tem o abdômen deles. E alguns principais insetos, né, que são causadores e os agentes etiológicos de cada doença. Então, a gente está falando aqui dos insetos de interesse médio, né? Então, a gente tem, dentro da classe insecta, a ordem Diptera, Hemiptera, Anoplura e Siphonaptera, tá? Nós já falamos de 2, né? E está faltando a gente falar de 2. Lembrando, a gente vai voltar nisso e vai falando para a gente, né, fechar mesmo e não ficar dúvidas. Então, a ordem Diptera né, é 2 e Ptera é asas, né? Então, tem 2 pares de asas, né? Dentre a ordem Diptera, nós temos as moscas, né, os mosquitos, o Flebotomídeos e os Simulídeos, né? Eles podem viver, gente, em vários lugares, e muitas espécies são vetores de vírus, protozoários e os eumintos, né, os vermes, como a gente já falou, no caso da filariose, no caso de doenças específicas, né? As moscas, principalmente, né? Elas estão muito convivendo mesmo com os seres humanos, assim como os mosquitos, né? Então, a gente não tem só o Aedes aegypti como o exemplar, né? Mas é o mais famoso, né? O Aedes aegypti
é o mosquito mais famoso do Brasil. A gente vai aprender o nome né, dos principais mosquitos e das principais moscas que provocam essas parasitoses e essas doenças, né? Tem uma doença, a H. pylori, né, que é uma bactéria do estômago que destrói a camada protetora do estômago e do duodeno, que eles têm uma ideia de que ela é provocada, né, a H. pylori, pela mosca. É aquela mosca que pousa em qualquer lugar, pousa no seu copo de água ou no seu alimento. Às vezes fala, é uma mosca que pousou, não tem problema nenhum. Aí você fala, vou comer, vou continuar comendo, né? Mosca pousa em qualquer lugar, desde do animal que está morto, ou do ser humano que foi assassinado e está jogado o corpo, né? E ele pode estar muito, mas às vezes, mas morreu longe. Elas voam longe, tá, gente? Então, se pousou, é descartar. E elas costumam colocar os ovos dela ou transportar, né? Parasitoses graves. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, pousou no alimento, a gente tem que ter esse cuidado e, infelizmente, descartar tudo, tá? Porque pode provocar. Professor, mas isso é uma besteira. Não é. Às vezes você tem uma infecção grave intestinal e não sabe. E não se lembra que você tocou lá a mosca e continuou comendo seu pão ou seu alimento que você estava se alimentando, né? Elas têm predileção principalmente para carnes, né? Então, se você vai fazer um bife, abrir o bife na sua cozinha, sangue atrai elas. Aí já fica aquele monte de mosca atraída pelo sangue ali, né? Às vezes você frita o bife, coloca lá, e ela vai lá e pousa, e infelizmente a gente tem que descartar, né? Aí tem as famílias, né? Os dípteros, ciclorrafos, né? As moscas. Aí você tem a família Mucidae, né? É a mosca doméstica, é o vetor mecânico de bactérias e vírus, né? Essa da família Mucidae é muito comum vocês conhecerem, que essa mosca aqui, ó, provavelmente deve ter na casa de todo mundo voando aí, né? Infelizmente, ela é atraída principalmente pelo lixo doméstico, né? Por isso que é importante você amarrar bem o lixo, não deixar aberto, porque ela vai entrar na sua casa. Então, qualquer lugar, né, do Brasil que a gente for, a gente vai encontrar essa mosca. Na zona rural ainda, né, que eu nasci na zona rural, nasci em fazenda. A minha avó, eu lembro muito bem, matava muito animal, né, e ela colocava uns pratos com inseticida, né, que era parecido um açúcar amarelo. Gente, aquilo era cheio de mosca, né, cheio de mosca. Para a gente aquilo era normal. A gente convivia, né, porque era muito próximo ao curral, próximo, né, ao abrigo das cabras, né, das ovelhas, e dá muita mosca, porque o cocô de animal atrai muito, né, então, principalmente o esterco bovino, então as fezes dos bois, a fezes dos porcos, né, das ovelhas, atrai muito, e às vezes eles juntavam para jogar na lavoura e lotava a casa, então era fase, né, então ela espalhava mesmo ali e tal, para tentar combater, mas que matava as moscas, mas não era o suficiente pela quantidade, né? A gente vai falar como é que elas se reproduzem, né? E tem essa mosca, né? Stomyxis calcitans, né? Que provoca a trypanossomiase em animais e provocam também a larva do berne, né? Ela pode provocar a larva do berne. Geralmente, o berne, gente, é uma larva, né, que fica dentro daquela póstula, né, que ela produz. 1, 2, 3, 4 larvas grandes, né, diferente da miíse, que é milhares de larvas, tá, que ficam comendo tecido externo, né, então a miíse, ele come o tecido, a carne morta. Já o berne, ele está introduzido dentro da epiderme e está se alimentando de líquido intersticial seu ali. Tá? E vão crescendo e pode ficar em qualquer parte do nosso corpo, né? Então, a Dermatobia hominis é a mosca mosca do berne, berneira, também conhecida nossa. É aquela mosca mais um verde bonito, né? Um verde esmeralda. Ela tem
nas asas e no bumbum dela, né, no abdômen. Dermatobia hominis, essa é importante vocês lembrarem, tá? A mosca que provoca o berne, né, a mosca berneira. Como é que é o nome dela? Dermatobia hominis, tá? Então, eles têm ciclos de vidas, né, extremamente mutáveis, eles são totalmente diferentes, né? As moscas adultas, elas depositam ovos sobre a cutícula de insetos hematófagos, né? E durante a alimentação, esse inseto forético, as larvas das moscas berneiras invadem os tecidos dos vertebrados. Por que ela faz isso? Porque elas são moscas grandes, né? E se ela pousar, por exemplo, num ser humano, pousar no seu braço, você vai perceber. Então, o que ela faz? Às vezes ela pega um mosquito mesmo, né? Um pernilongo comum, coloca as ovas no pernilongo, então ela tem poucas ovas, assim, não é igual a meíse, né? A gente vai falar a mosca varejeira. Então, essas moscas são moscas grandes, aqui as ovas, tá vendo? Aí o que ela faz? Ela pega, isso aqui, ela está pegando um pernilongo aqui, um mosquito no ar, tá vendo? Esse inseto, né, ele se alimenta de sangue, de qualquer ser humano ou de animais de sangue quente, ela coloca as ovas. Quando ele vai pousar no animal ou no ser humano, as ovas caem, né, eclodem, as larvas penetram no tecido, né? Geralmente, elas procuram pontos, né, que você tem alguma microfissura na pele, que você nem vê, mas é muito comum a gente ter microfissuras na pele. Às vezes você coçou o braço, criou uma microfissura. O próprio mosquito, quando está picando sua pele, você tende a coçar. Quando você coça, você abre, né, pontos de microfissura que você nem vê. Aí essa larva, ela penetra, aí você tem o berne, né? Então, a mosca berneira, ela não coloca diretamente a sua ova, né, a sua larva no animal que ela está querendo colocar para desenvolver a sua larva. Ela coloca primeiro, né, num mosquito, né, pode ser qualquer tipo de mosquito, que vai pousar nesse animal, aí sim vai provocar a inserção, né, dessa larva na pele, né. Aí você tem póstulas específicas que criam caroços mesmo, né? E dentro desse caroço geralmente tem um berne. Aí vai depender da quantidade de larvas ali, tá? Elas têm bem menos do que a varejeira. Bem menos. Mas você pode ter 10, 12, 15, até 30 bernes. Lembrando, são moscas grandes. Então, a larva é bem grande. E ela se introduz dentro da epiderme, né? Chegando próximo ao músculo e vai se alimentando ali. Quem nunca viu, né? A gente vai falar um pouco delas, como é que funciona, mas quem nunca viu, dá muito em animais, cachorro, boi, né? E incomoda muito, porque ela vai picando, se alimentando, cada vez ela vai introduzindo mais. Tá vendo esses pontinhos pretos, ó? Esses pontinhos pretos são espinhos, para elas se fixarem no músculo, na pele, né? Quando ela já entra em ponto, né, de que ela está madura, entre aspas, ela se solta, né? E ela vai procurar um ponto para se enterrar no chão e terminar o ciclo de vida. Geralmente, gostam de areia ou mesmo fezes de animais. Aí ela vai ali enterrar, daqui a pouco ela já estava virando mosca novamente. Então, é muito comum a gente ter essas moscas. Quem é da roça, da zona rural, ou já gosta, né, de animais de grande porte, principalmente, quem já viu, né, os bois, eles geralmente procuram uma árvore maior para se abrigar, né, de chuva, inclusive é até perigoso, porque atrai raios e pode matar vários juntos, né. Sempre debaixo dessas árvores maiores, a gente tem uma quantidade absurda de mosca. É porque ali
são pontos onde elas se soltam do animal e se enterram para terminar o ciclo de vida delas. Aí terminar assim, ela já vai sair adulta e vai continuar. Aí ela vai procurar, né, e vai colocar o seu berne novamente, e assim sucessivamente ela vai provocando. Terminou ali, a adulta, ela morre, né? Então, ó, as larvas se alimentam de tecido ou líquidos corpóreos, né? O local da infecção fica suscetível à entrada de outros micro-organismos, então pode infeccionar bastante e cria pontos mesmo, pode criar um caroço muito grande. A infecção normalmente é benigna, né, tendo uma inflamação localizada, mas dependendo da infestação você pode ter sepse, tá? Também, voltando a falar, é muito comum em pessoas, né, que moram na zona rural, que têm contato com muitos animais, terem esses bernes. Então, são pontos que a gente tem. Cabeça, que as pessoas tendem a coçar muito a cabeça e criar pontos, principalmente pessoas que usam chapéu. Tira o chapéu, coça, volta com o chapéu. Nesse ponto aí, a gente tem, né, a inserção dessas larvas dentro do tecido. Então, é muito comum, né, na cabeça, mas pode dar em qualquer lugar do corpo, qualquer lugar que ela vê capacidade. Então, aqui no braço é muito comum, né, na perna, na panturrilha principalmente, onde ela tiver ponto específico para se fixar. E isso pode dar um prejuízo muito grande para os donos dos animais, né? Porque não deixa o animal quieto, dependendo do animal, o animal pode perder peso, não se alimentar direito, e por aí vai, né? Olha isso, gente. Eu já vi um caso assim. Não só um, uns 3 casos. Ó, é um berne que está dentro, né, da órbita do olho ali, ó. Então, é uma criança, tá vendo, ó? Olha como está inchado esse olho. Vai ver, olha o tamanho dessa larva. Nossa, a criança deve estar na agonia, misericórdia. Imagina como incomodava, né? Aí você vê. Então, qualquer parte do corpo pode. Aí ela tem esses pontinhos pretos, ó, olha como é que ela se fixa no tecido, tá vendo? Né? Retirou a larva toda, né? Aí você tem ali, né, vai tomar um antibiótico e tal, e você tem né, se ela não destruiu nada aqui, onde ela estava, nesse caso provavelmente não, né? Apesar de ser no olho, né, e não ser esteticamente bonito, mas ela estava logo abaixo, tá vendo? Então, provavelmente ela cresceu para baixo, porque aqui tem osso aqui embaixo, né? Então, o olho está ali no fundo, ela deve ter entrado assim, entre a pele mesmo. Puxou, né? Sai bastante sangue, porque as cerdas dela aqui, ó, esses espinhos, quando você puxa, você tem que forçar. O problema maior aqui é a retirada disso a ermo mesmo, né? Em casa, a pessoa coloca lá o esparadrapo, coloca tudo, fumo, coloca cachaça, para deixar a larva doida, né, para depois tentar tirar. Isso é perigoso porque ela pode estourar. Aí você tem um outro problema. Você vai estar misturando o intestino dessa larva no meio do seu tecido onde ela estava inserida, e você pode provocar uma infecção secundária, e também, dependendo do material que você está manipulando ali, você pode infeccionar. Então, tem gente que pega qualquer coisa, a mão suja, né? Você pode ter uma infecção secundária, criar um nódulo muito grande, e depois ter que fazer cirurgia para retirar esse pus, né? Esse nódulo grande. Então, dependendo, é bom procurar a assistência médica, e a equipe de enfermagem vai auxiliar da melhor maneira, tá? Então, imagina o tamanho dessa larva. Então, a pupa, né? Depois do abandono do hospedeiro, cerca de 40 dias, elas ficam no solo, né? E vão provocar, sair de dentro do solo já como moscas adultas, tá? E elas podem ficar, inclusive, em dormência no solo, esperando a melhor maneira, né? Para elas saírem. Emergência das moscas adultas, após 4 até 11 semanas, depois disso ela vive poucos dias, né? Ela copula e realiza a postura dos ovos entre 5 e 12 dias após elas se tornarem adultas. Então, elas vivem mais em fase larval e de pupa do que como fase adulta. Aí morre já, provavelmente de uma, você vai ter ali no mínimo, né, 300, 400, e dependendo do tipo de díptero, né, de mosca, você pode ter milhares de larvas, tá?
Tá vendo como é que elas têm essas cerdas? Que são espinhos que se prendem no tecido. E elas vão se alimentando ali de líquido intersticial, de sangue, né? A outra família, né, é Califoridae, né, as moscas varejeiras. Aí você tem a Cochomia Horminivorax, né, a larva que se alimenta mesmo de material, né, em decomposição, e somente em seres vivos, né? Na verdade, essa aqui não, essa aqui ela se alimenta de seres vivos. Então você tem um tecido, né, exposto, ela vai lá, coloca suas ovas, aí ela mesma coloca, tá? E ela vai viver naquele tecido. Às vezes tem gente que tem ferida, né? E a cochomia macelária, ela é necrobiontófaga, que é aquela que vai se alimentar de tecido necrosado, né? É muito comum, gente, essa cochomia macelária em cadáveres, tá? E é da família, né, da Sarcofidae. Então, aqui, ó, vivendo em tecidos mortos, né? Então, é aquilo, morreu um animal, ela vai lá, coloca suas ovas e ela vai destruir esse animal, tá? E as miíses, né? São larvas, né? Enzimas proteolíticas, decompõem o material do ferimento, né? E o ferimento vai aumentando de tamanho. Então, aqui nós temos um indivíduo que tem uma infestação de miíse no céu da boca, né? No palato, ó, palato mole. Então, tá cheio de miíse aqui, destruindo o seu palato, né? Às vezes você tem essa miíse, ó, Horminivorax, ela penetrou no tecido e a macelária, ela vai lá e infesta com uma infestação secundária, né? Que ela viu um ponto, aí cria pontos de necrose, ela vai lá comer essa necrose, né? O tratamento, né, dependendo com anestesia local, é limpar o ferimento e a remoção individual da larva. Depois aplicar ou injetar um antibiótico de largo espectro no paciente, né? Mesma coisa do berne, retirar o berne, né? Todo, inteiro. Mesma coisa, higienizar o local. Aqui a diferença é que a gente tem milhares, né? Centenas mesmo, e pode chegar a milhares de larvas. Eu já contei isso para vocês, quando eu fui secretário de saúde, que a gente fez uma visita num paciente que ele tinha aquelas úlceras venosas, né? E ele reaproveitava o material de curativo, porque ele morava bem afastado, e ele não era muito adepto à higiene, né? Então, quando a gente chegou, ele estava no quarto, aí chamaram a gente para entrar, ele morava sozinho, mas eu acho que a vizinha estava tentando cuidar, mas não estava dando conta. Gente, ele estava sentado na cama, eu estava na sala, está dando para ver as larvas da miíse movimentando, fico até arrepiado, assim, porque a situação com uma pessoa, né, um ser humano, um ser vivo, né, e ainda um ser vivo com discernimento, que é o ser humano, chegar nessa situação. E é muito comum os pacientes, voltando, né, as pessoas em vulnerabilidade social, os moradores de rua, né? Então, é muito comum em pegar em plantão, principalmente pronto-socorro, pessoas infestadas de miíse, tá? Então, mesmo pronto-socorro, às vezes no PSF, quando vocês forem fazer as rondas de vocês, às vezes um PSF rural, um PSF dentro da cidade, é muito fácil a gente encontrar essas pessoas infestadas, infelizmente. E o controle e a limpeza do ambiente, né, tratamento dos animais, castração, né, e a administração de vermectina, né, para diminuir a densidade populacional das moscas. Ele estava reaproveitando. O que ele fazia? Ele lavava ele mesmo, do jeito dele, né, sem usar nenhum produto de limpeza adequado, as ataduras e a gaze, e pendurava no varal. Aí eu saí um pouco, né, o cheiro estava muito, muito ruim dentro da casa dele, e quando eu vi no varal, gente, estava infestado de mosca, né, colocando, porque como ele não limpava direito, ficava resquício de resíduo mesmo de tecido morto dele. Porque, eu não sei se vocês já viram,
quem tem essas úlceras venosas, fica saindo uma secreção purulenta, né? E fica pontos de necrose no tecido. Se não fizer tratamento, pode perder o membro, é muito perigoso. E estava cheio de moça colocando as ovas. Como ele não passava essas ataduras, essa gaze, ele colocava direto, aí virava um prato cheio para as mises, né? As meninas retiraram, parece que a menina que acompanhava o caso, fazia as marcações, e a equipe da enfermagem já tinha me dito que já era a 5ª ou 6ª vez que ele era levado para o hospital, retiravam todas as miíses, assim, 500, 800, 1.200 larvas. Você imagina, você com a ferida aberta, com 1.200, 2.000 larvas comendo o seu tecido, né? Aí ele ficava no hospital, tomava um antibiótico, melhorava, ia para casa e voltava de novo, né? Então é muito complicado a gente cuidar de pacientes assim, porque são pacientes que não têm uma assistência familiar, né? Mas que são pacientes que merecem totalmente o tratamento adequado, né? Mesmo que for 10, 20, 30, 40 vezes. É o jeito que ele está vivendo, né? Então você tenta ajudar da melhor maneira possível. E isso é comum, tá? A miíse é muito comum. Vou mostrar alguns casos de miíse para vocês. Eu acho aqui. Gente, são casos bem... esse caso que eu vou mostrar para vocês é bem parecido com o que... Professor, não estou ouvindo sua voz. Não está ouvindo? Está falhando. Só ela ou todo mundo? Eu tô ouvindo. Eu tô ouvindo. Deve ser a sua internet. Eu estou ouvindo excelentemente. Pode ser. Olha aqui, gente. Olha aqui, ó. A equipe, ó. Tá vendo? Ó, o cara tá com um curativo, provavelmente semanas ali, tá? Olha lá, não é brasileiro esse. Não é um ponto desse, mas é para mostrar a miíse. Tá vendo esses pontos brancos? Nossa, aí branca é tudo lá. Tudo larva de miíse. Então tem milhares mesmo ali na perna desse cidadão, ó. Tá vendo? Ele tem uma úlcera ali, uma ferida grande, provavelmente é úlcera venosa, uma filariose, alguma coisa assim, né? É muito triste, porque é um sofrimento absurdo, gente. É triste demais, né? Isso é um caso bem complicado, não é um caso, não é comum de se ver, não. Eu já peguei pelo menos uns 10, olha o chão. Uns 10 casos aqui de pacientes nossos, pacientes oncológicos, chegavam para a gente com esse caso. A último caso, isso foi no início desse ano. É uma paciente de 60 e poucos anos, né? Ela tinha câncer de colo de útero, já com invasão para vagina e vulva, então um câncer avançado. Ela não aceitava, ela era sozinha e tinha uma sobrinha que tomava conta, mas ela não aceitava a sobrinha ajudar. E quando ela foi fazer o procedimento para iniciar o tratamento radioterápico, e a gente faz, né, todo o procedimento, quando a gente abriu, né, para ter acesso à vulva, estava saindo miíse, né? A gente tirou mais ou menos umas 200 miíses da vulva da paciente. Paciente daqui da cidade. Paciente daqui de Valadares. Aí é aquele caso, a pessoa está tendo corrimento, né? Por isso que é importante, principalmente as mulheres,
passarem a calcinha. Porque como a vulva, né, ele tem acesso à vagina, você pode ter uma infestação mesmo. Então, higienizou bem a calcinha, né, colocando varal e depois passar o fundo delas. Porque às vezes você tem uma secreção que às vezes você não lavou direito. Se usar na máquina, costuma não higienizar bem. Você pode ter uma infestação na sua vulva, na sua vagina, né? Essa paciente tinha. Então, só para vocês verem que isso é uma coisa muito comum, né? De nós pegarmos, principalmente em paciente de vulnerabilidade social, né? De pessoas mesmo, morador de rua. E a gente faz alguns trabalhos sociais e tem uns moradores de rua que, principalmente aquele que pula corda, né? Eu já levei ele para o hospital uma vez, que ele estava com uma ferida na perna e estava cheio de miíse, né? Então, não é tão longe nosso, não, né? Principalmente, nós pegamos esses casos, né, desses pacientes. Ô, professor, essa miíse é conhecida como bicheira? Bicheira, isso. Exatamente. É comum em animais, né, principalmente boi, né, às vezes dá em cachorro, mas é a famosa bicheira. E esse bicho, será que ele fica mordendo? Porque o pernas... Muito. Só que essas pessoas, né, como já está sentindo tanta dor, né, aí para elas é mais uma dor, né? Eu estava assistindo um vídeo aqui no celular agora de que foi encontrada miíse num senhor de idade dentro dos olhos. Uhum. E tirou bastante larvas e ele ficou cego. Então, dependendo da infestação, e pode perder não só a visão, né? Você pode perder membro mesmo, né? Já tive um paciente que tinha câncer de pênis, que ele perdeu o pênis com infestação de miíse, que ela vai se alimentando. Então, onde tem material para ela se alimentar, ela vai se alimentando mesmo, né? Existe, gente, mas isso, como existiu muito tempo, né? Tratamento, quando nós não tínhamos, né, esse acesso que a gente tem à saúde, eles pegavam essa mosca varejeira, né? Pegavam essas ovas, essas larvas, colocavam em feridas para fazer a debridação, né? Então, a varejeira, ela come mesmo todo o material necrótico. Em alguns casos, né, é até bom, porém, a gente tem o perigo da infecção secundária, né? Então, pode trazer. Então, existem, né, miíses que são trabalhadas dentro de laboratório para fazer limpezas de feridas, né, abertas com pontos necróticos, né? Mas a gente tem hoje em dia tecnologia suficiente, né, anestesia suficiente para fazer a debridação, que é a retirada de todo o material necrótico. E quem faz geralmente debridação é a equipe de enfermagem na hora do curativo, né? Dependendo da debridação, tem que levar esse paciente para o bloco cirúrgico para fazer a parte cirúrgica da retirada do ponto necrótico. Porque a necrose, ela não deixa a ferida, né, fechar, porque falta oxigênio, é tecido morto, né? Então ela tem que ser retirada para a gente produzir fibrina e fechar a ferida, né? Vocês vão aprender isso, ou vocês já aprenderam isso em algum método aí de curativo, né? Vocês são mais especialistas do que eu nisso, eu não domino muito bem essa parte de curativo, não. Mas tem gente que como usava sanguessuga para alguns tratamentos, existe também tratamento com a mosca varejeira, tá? Professor, é um vídeo um pior que o outro que eu estou assistindo aqui. Se você for pegar, Giovanni, você vai ver aí coisas absurdas. Inclusive, se você pegar a tungíase também, gente que tem tungíase no mamilo e está destruindo o mamilo todo. Não sei como essas pessoas não percebem, não sentem incômodo, né? Mas é isso, vulnerabilidade social. Essa é a pior de todas que eu já vi.
É uma coisa que luta. Igual a bicheira, deu na cabeça do cara, deu para ver o crânio do cara. Tem uns negócios bem pesado mesmo, tá? Não é tão simplesinho, não, beleza? Ô, gente, vamos dar uma parada, porque a gente falou bastante, né, dos dípteros, né? Ainda falta bastante coisa para a gente falar, beleza? Então, a gente falou hoje das classes, né, das doenças propriamente ditas, né, que eles podem provocar a doença como vetor, né, transportando né, os parasitas. Então, aí a gente falou da filariose, doença de Chagas, malária e leishmaniose, são doenças que a gente já falou, né? Então, a filariose é um nematóide, né, um verme. Doença de Chagas, malária e leishmaniose são protozoários que os artrópodes eles podem transportar. E as doenças que são provocadas pelo artrópode, a gente tem berne, miíase, pediculose, né? Que é o piolho, o bicho de pé, que é a tungíase e a sarna, que são provocados especificamente pelos artrópodes. E falamos a respeito, né, das classes. A classe do artrópode, nós temos a classe insecta, né, e a aracnídea. A classe insecta, a gente tem a ordem Hemiptera, Diptera, né, que a gente falou, Anoplura e Siphonaptera, que a gente já falou também, tá? Nós falamos, né, o subfilo, né, Chelicerata, a classe Arachnida, e a subclasse Acarina, que nós temos os carrapatos e os ácaros, que a gente já falou, e nós vamos voltar falando deles, não tem jeito, a gente vai falar algumas coisas. Então, a respeito do corpo, né, da anatomia mesmo desse artrópode, que tem um corpo segmentado, apêndices articulados, e esse exoesqueleto quitinoso, né, que tem esse exoesqueleto para proteger eles, fazer que eles percam menos água, né, eles têm que fazer essa troca, né, essa muda, que é controlada pelos hormônios, e a gente tem os desenvolvimentos dos insetos, né, a metabolia, hemimetabolia e holometabolia. A ametabolia é quando não tem metamorfose. O indivíduo jovem é bem semelhante ao indivíduo adulto. Um exemplo é a ordem, né, Tissanura, que são as ordens das traças. A metabolia, a gente tem a metamorfose incompleta, que a gente tem de ovo, de ninfa e a fase adulta. São diferentes, né, mas a metamorfose não é incompleta. A gente tem a ordem, né, da Odonatas, libélulas e a Hemiptera, que são os percevejos, no caso, que se inclui aqui os barbeiros. E a holometabolia, a gente tem a metamorfose completa. A gente tem fase de ovo, de larva, de pupa e a fase adulta. E são diferentes muito entre si, né? Os ovos são diferentes das larvas, são diferentes da pupa, que são diferentes dos adultos, dos insetos adultos. Dentro da holometabolia, a gente tem a ordem Diptera, né, as moscas e os mosquitos, e a ordem, né, da Siphonaptera, que nós temos as pulgas, né. Os insetos, ele tem 3 pares de pernas de cada lado, aqui incrustados aqui no tórax dele, e 2 pares de asas, né. Tem a cabeça, o tórax e o abdômen. A cabeça, né, tem os olhos, e o par de antenas que servem para a parte sensorial. E a boca, né, as peças bucais que vão dependendo do que esse inseto vai se alimentar. Tem um inseto, né, que tem, né, o aparelho lambedor, o outro mastigador e o outro sugador. Esse sugador que a gente tem os insetos hematófagos, insetos que se alimentam de sangue, né. O tórax, né, tem a função locomotora, porque aqui estão inseridas as asas e os pares de pernas, os 3 pares de cada lado. E o abdômen nós temos o sistema digestório, o sistema excretor e o sistema respiratório, né? A gente falou, né, iniciando a classe insecta, a gente falou da ordem Diptera. Falamos que Diptera vem de di, que é 2, e ptera são asas. Aí estão englobados as moscas e os mosquitos, né? Esses vivem principalmente em todas as partes do mundo, né? A gente tem a ordem Diptera,
e principalmente nas grandes cidades, né? Então, os habitats são bem variáveis. E muitas espécies são vetores de vírus, protozoários e vermes, né? A mosca doméstica, né, que é o vetor mecânico de bactérias e vírus, no caso eu falei para vocês, essa mosca, né, da família Mucidae, ela é responsável pelas infestações da bactéria H. pylori, né? Stomoxys calcitrans, né? Provoca tripanossomíase de animais, né? E a larva do berne. E a dermatobia omnibus também é a da família Cuteribridae, que é a dermatobia omnibus, né? A mosca do berne, a mosca berneira. Essa mosca do berne, a dermatobia omnibus, ela vai colocar as ovas dela próximo, né, num mosquito menor. Esse mosquito vai picar, você vai coçar, a larvinha se eclode, entra no seu tecido e ela vai ficar sob a pele, se alimentando de tecido líquido intersticial, de sangue, né? Quando ela já está de ponto já para sair, né? Ela se enterra no chão, né? E vira pupa, né? Em cerca de 40 dias ela está virando já o inseto adulto e vai seguir o seu ciclo de vida, colocando os ovos, né? Lembrando que elas sofrem metamorfose completa, que são bem diferentes uma das outras, né? As larvas elas vão se alimentando desses líquidos corpóreos, né? E o local da infecção pode dar essas pústulas mesmo, cheias de pus, porque a gente tem micro-organismos aqui, a entrada de micro-organismos, né? Oportunistas. A infecção normalmente é benigna, mas pode provocar graves acidentes. Qualquer parte do corpo está suscetível, né? E nós falamos da família Califoridae, né? Que são as moscas varejeiras, que provocam, né, essas bicheiras, né? Vulgarmente chamadas. Tem a coxomia, né? Omnivorax, né? Que se alimenta de tecido vivo, e a coxomia macelária, de tecido necrótico, né, de cadáveres mesmo. Então, olha aqui, um cadáver, olha essas moscas. São essas moscas, um verde, né, mais escuro, né, cheio de larva. Todas essas larvas são larvas de mosca. E a miíse é uma patogenia, né, que é uma infestação dessas larvas em indivíduos, né. Então, você pode ter miíse do tipo omnivorax ou macelária no mesmo indivíduo, tá? Aí é remover mesmo, né, com anestesia local, remoção individual dessas larvas e aplicar um antibiótico de largo espectro, beleza? Então, é isso por hoje, né? Vamos dar uma parada, que a gente já falou bastante, e vocês vão ter uma atividade para vocês fazerem, vocês têm até sábado para me entregarem, tá? Vai estar num formulário Google, tá? Eu vou até entrar agora para liberar para vocês, já está liberado. Só vou liberar para vocês terem acesso. Quem quiser entrar agora e já responder, são 4 perguntas bem tranquilas, tá? É o que nós falamos agora. Entregar que dia? Você tem para entregar até no sábado, tá? Se vocês estiverem tendo problema, são 4 perguntas, bem simples, tá? Respondam com as palavras de vocês, se apoiando nesse material que está lá no Google Classroom, tá? Eu já vou disponibilizar para vocês também, no final da aula, essa aula de hoje, tá bom? Se vocês quiserem reassistir, rever a hora que vocês quiserem, fica à disposição, tá joia? Então, gente, boa semana, né? E até segunda. E eu vou colocar também a data da prova, tá? E a data da NP para vocês lá, tá joia? Tiver tendo problema, vocês me avisam, que às vezes o formulário Google, ele bloqueia sozinho, tá joia? Então é isso, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Pessoal, eu fiz a pergunta lá no chat, depois você responde. Você quer fazer agora? Responde também. Essa mosca que você mostrou que dá em cadáveres é a mesma que dá no lixo úmido? A larva? No cavalo? Em que, Maricele? Cadáveres. Não, são diferentes. Agora, por exemplo, se o seu lixo tem restos de animais, por exemplo, às vezes você tem ali um frango, né? Ou resto de pele de frango, sim, ela vai lá para colocar as ovas dela, tá bom? Ah,
tá. Falou. Mas não é a mesma, não. Esse bicho doméstico, não, tá bom? Parece, né, um pouco. Parecem, elas são bem parecidas. Só que essa das larvas que vão comer os cadáveres, ela é um pouco menor. Ah, tá bom. Bom? Falou, um abraço, gente. Tchau, tchau. Oi. Professor, que dia será a sua Eu prova? acho que é dia 9. Mas eu vou confirmar e colocar lá para vocês, tá bom? Parece que é dia 31 do É. Então é isso. Então a gente tem 2 aulas ainda. Aí a gente já começa a fazer revisão, tá? Mas você verifica para nós, por gentileza. Mas eu acho que é isso mesmo, dia 9 de outro turno. Depois eu coloco aí para vocês no Classroom, tá bom? Oi, boa noite. Mas boa noite, tchau, tchau. Boa noite.